Fala galera tricolor, aqui é o Edinho que está falando. Eu recentemente postei uma matéria muito bacana, matéria da época do meu retorno ao Brasil em 1987, né? Eu joguei 5 anos na Itália e diz basicamente aquilo que eu tentei explicar todo esse tempo, né? E não consegui muito, né? Porque a maioria dos torcedores que me tinham como ídolo, né? E não conseguiram entender, não me perdoaram na época de eu ter ido para o Flamengo, que era o principal rival, e eu tentei sempre explicar que não foi opção minha, foi a opção do Fluminense de não me aceitar de volta. Eu, desses 5 anos que eu joguei fora do Brasil, eu sempre externei a minha vontade de voltar, que eu era tricolor, a vontade de voltar para o Brasil e jogar no Fluminense e terminar minha carreira no Fluminense. E foi isso que aconteceu. E todas as vezes que eu vinha de férias, eu treinava ainda nas Laranjeiras. E nesse último ano, que eu na Udinese, eu estava treinando nas Laranjeiras e não renovei meu contrato com a Udinese. Foi aí que eu coloquei a opção de voltar para o Brasil. Os torcedores souberam, fizeram uma abordagem ao presidente Fábio Egito na época, para me contratar, né? E o presidente não concordou, dizendo que não tinha dinheiro, que o problema não era nem dinheiro ali, era apenas uma vontade do clube de me ter de volta, que seria facilmente, a negociação seria uma negociação muito fácil desse meu retorno, mas essas portas não foram abertas para mim. Fiquei aberto ao mercado de algumas opções, e tive algumas opções, mas a melhor que foi a do Flamengo, a do Rio de Janeiro, da qual eu dava preferência a ficar no Rio de Janeiro, e foi isso que aconteceu. Quando os torcedores souberam que já estava quase certo a minha contratação pelo Flamengo, eles intercederam mais uma vez, foram até o presidente, e o presidente se manteve irredutível, dizendo que não tinha dinheiro, que era inviável a minha contratação. Aí foi aí que eu fui jogar no Flamengo, no qual fui muito bem recebido. Fomos campeões da Taça Guanabara, campeões brasileiros de 87, da Copa União. E depois até retornei para o Fluminense. Mas nesse primeiro momento, né, aconteceu basicamente isso. O Fluminense não abriu as portas para mim. E eu fiquei um pouco, logicamente, decepcionado, que eu não esperava que isso fosse acontecer, diante de toda aquela minha trajetória nas Laranjeiras. Cheguei no Fluminense com 13 anos de idade, saí em 82, depois de 13 anos no Fluminense, e participei de uma Olimpíadas, sempre honrando as cores do Fluminense. Participei de 2 Copas do Mundo, né, honrando as cores do Fluminense, ainda jogando pelo Fluminense. A 3ª Copa do Mundo não, porque eu já estava na Udinese. Então eu acho muito bacana essa iniciativa da diretoria do Fluminense de não cometer esses mesmos erros que foram cometidos anteriormente. Agora que eu digo com o próprio Marcelo e com o próprio Thiago Silva, né? Apesar do Marcelo ter feito a carreira dele vitoriosa, muito vitoriosa no Real Madrid, fora do Fluminense. O Thiago Silva também jogou apenas 3 anos, ganhou uma Copa do Brasil e tirou um vice-campeonato da Libertadores. Mas eles sempre colocaram o agradecimento, né, pelo Fluminense, por tudo aquilo que o Fluminense proporcionou para eles, né, e que eles gostariam de retornar para o Fluminense. E foi aí que o Fluminense, apesar da idade deles, né, o Fluminense foi lá e repatriou esses ídolos, porque a torcida queria também, a torcida entendia que seria interessante a volta desses jogadores. Então eu acho muito bacana isso. Essa é a intenção do meu vídeo, né? De não só de explicar o que aconteceu na época, também para dar os parabéns não só aos 2 jogadores, ao Marcelo e ao Thiago Silva, de terem tido esse reconhecimento de tudo aquilo que o Fluminense fez para eles e retornarem ao Brasil, retornarem ao clube de origem, né? Como também os parabéns à diretoria do clube, que fez muito bem em repatriar esses 2 jogadores. Saudações!